Olá você, bem-vindos ao programa Saber Direito aqui pela TV Justiça. Meu nome é Giovanni Moraes, eu sou professor de Direito Penal e de Processo Penal e estamos começando uma jornada ao longo de uma semana para tratarmos dos crimes contra a vida. Mais precisamente nessa nossa primeira aula nós vamos falar aqui do crime de homicídio na sua modalidade simples e na sua modalidade privilegiada. Homicídio é matar alguém. Matar alguém, ou seja, matar uma pessoa natural. Homicídio presume que eu esteja provocando a morte encefálica da vítima, pelo menos quando eu estou falando de homicídio na modalidade consumada. Eu destaquei nesse momento para vocês o homicídio na modalidade privilegiada, frisando que ele é um fator de redução de pena e que ele vai acontecer quando o crime for praticado ou por relevante valor social, ou por relevante valor moral, ou sobre domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. E por fim, não esqueça, homicídio privilegiado deve ser entendido como um critério de atenuar a pena do agressor. E esse critério deve ser aplicado quando ficar caracterizado o homicídio privilegiado. Nós já vamos começar a falar sobre o parágrafo 2º, que fala do homicídio qualificado, que tem uma pena bem maior em comparação ao homicídio simples. Homicídio qualificado, nos termos do parágrafo 2º, tem pena de 12 a 30 anos. O que qualifica um crime são as circunstâncias explicitamente listadas em lei. Em tratando-se especificamente do crime de homicídio, eu tenho aí, no parágrafo 2º do artigo 121, 5 critérios, eu falei 5 critérios listados em lei que vão me permitir identificar o homicídio qualificado. O homicídio pode ser qualificado se for praticado mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Esse é o inciso 1 do parágrafo 2º. O homicídio pode ser qualificado por motivo fútil, é o inciso 2. O homicídio pode ser qualificado também se ele for praticado com emprego de veneno, asfixia, fogo, explosivo, tortura ou qualquer outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar em perigo comum, é o inciso 3. O homicídio será qualificado se for praticado mediante traição, emboscada, dissimulação ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a chance de defesa da vítima, é o inciso 4. E o homicídio ainda pode ser qualificado por aquilo que nós convencionamos chamar de qualificadora por conexão, que está no inciso 5, quando o crime de homicídio é praticado para assegurar a execução, ocultação ou impunidade em relação a outro crime. Nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre homicídio culposo. E para podermos começar falando em homicídio culposo, eu já preciso iniciar a aula de hoje fazendo um pequeno parêntese aqui e discutindo um pouquinho o instituto da culpa. Qualquer crime, quando se manifestar na modalidade culposa, presume, nos termos explícitos do artigo 18, inciso 2, que o agente deu causa ao resultado ou porque foi imperito, ou porque foi imprudente, ou então porque deixou manifestar uma negligência. Por esse raciocínio, por essa ótica, por essa lógica, um homicídio será culposo quando o agente deu causa à morte da vítima por imperícia, imprudência ou negligência. Pessoal, imperícia significa não saber fazer algo. A grosso modo, em sentido lato, ser imperito seria desempenhar uma conduta sem ter o conhecimento necessário. Na imprudência, eu hei de presumir que o agente sabe o que está fazendo. O que ele não tem é o zelo, o cuidado, as cautelas necessárias para desempenhar esta conduta. Você sabia o que estava fazendo. O que você não teve foram as cautelas, os cuidados. Mas um crime pode ser culposo ainda por negligência. E aí entra uma outra sutileza, uma outra dica que eu vou pedir a vocês que tenham muito cuidado com ela. Sabe como é que você vai presenciar a negligência como forma de caracterização da culpa? Na negligência, o agente não fez o que deveria.
Perceba o quanto é sutil essa diferença. Na imperícia e na imprudência, ele fez alguma coisa. Na imperícia, fez sem saber ao certo o que estava fazendo. Na imprudência, fez sem as cautelas, sem os cuidados necessários. Na negligência, ele não fez o que deveria. Vamos iniciar falando um pouquinho do crime tutelado no artigo 122 do Código Penal, o segundo crime contra a vida: induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio. A primeira coisa que eu gostaria de destacar neste crime tutelado no artigo 122 é a diferença entre as três condutas previstas na letra da lei. A lei fala em induzir, instigar ou auxiliar. Induzir ao suicídio, fazer surgir a ideia. Instigar ao suicídio, reforçar uma ideia previamente existente. Auxiliar ao suicídio, criar as condições materiais para que a conduta do suicida seja efetivamente praticada. Só que tem uma pequena ressalva a ser feita nesse crime. Tem que resultar da prática desse suicídio uma lesão corporal grave ou uma morte. Um outro crime contra a vida que eu gostaria de destacar para vocês nesta aula é o crime do artigo 123. É o crime de infanticídio. O artigo 123 descreve infanticídio como a conduta da mãe que, em estado puerperal, mata o próprio filho durante o parto ou logo após este parto. Nós vamos tratar sobre o crime de aborto nas suas modalidades. Basicamente, aborto é interrupção da vida intrauterina. Quando você estiver trabalhando com um crime de aborto na modalidade do artigo 124, você está se referindo ao aborto praticado pela própria gestante. A gestante pratica o aborto em si mesma ou então permite que outra pessoa pratique esta conduta. O artigo 125 me fala do aborto sem consentimento da gestante. Foi um prazer e um privilégio enorme poder ter ministrado esse curso para vocês. Sucesso na vida profissional, sucesso em tudo. Fiquem com Deus e até a próxima.